Boa noite, amigos, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. Estamos aqui para mais um programa que, graças a você, me dizem que ficou mais animado. Tá ok, então. Dr. Pedro, o tema de hoje é muito interessante. O Dr. Pedro vai nos informar qual é o principal problema, ou o único problema, existente hoje em dia na humanidade. Qual é esse problema, Dr. Pedro? Eu diria que não é só hoje, desde sempre e para sempre. Eu digo, o verdadeiro problema que existe no ser humano chama-se insegurança. Digo, porque, na verdade, outros fatores emocionais, outras manifestações emocionais sempre têm origem na insegurança. E como surge a insegurança? A insegurança surge quando a pessoa está diante de um perigo. Porque somente diante de um perigo em que ela se sinta ameaçada, ela vai se sentir insegura. E esse perigo pode ser real ou imaginário. E pode ser de vários tipos. Então, essa primeira constatação que eu fiz, porque eu costumo dizer que eu sou aquele pesquisador inveterado, que até que não percebo qual que é o ponto inicial de alguma manifestação, eu não desisto. Tanto que no meu tempo de criança, como eu já contei aqui, eu comecei a perceber que a chegada de um nenê, inclusive lá em casa, que eu tive vários irmãos que nasceram depois que eu já era criança, digo, pelo menos 3, 4. Então o que acontece? Eu percebi que isso sempre vinha cercado de um certo mistério, que vinha cercado de certos cuidados. Então eu comecei a prestar atenção, especialmente nos pais. Eu percebi que quem se dedicava mais com a criança era a mãe. Então eu comecei a observar mais as mulheres que tinham filhos. Até que eu descobri que o neném vinha do útero de uma mulher. O que eu considero que essa foi a primeira descoberta científica para mim, e que eu era criança ainda, 5 anos, com 5 anos eu já descobri isso. E depois, como eu já contei aqui, eu me tornei especialista em barriga de mulher. Então, especialmente mulher grávida. Então eu digo, assim também, a insegurança, ela começa fui perceber que ela... Porque tudo isso sempre, veja, eu sigo o método qualitativo de pesquisa, que eu geralmente começo pensando em mim mesmo. Por isso, até no programa anterior nós falamos do autismo, eu percebi que eu também era extremamente tímido, mas eu fui perceber que outras características do autista eu não tinha. Então, mas que isso também me desenvolveu muito na parte da imaginação e na observação das coisas pequenas, dada a limitação visual. Então eu percebi também que as inseguranças muitas que eu desenvolvi pela limitação visual. Então me permitiu perceber que quando eu ficava nervoso, quando que eu ficava irritado, quantos que às vezes gritava, quando era criança chorava. Eu fui um chorão no tempo de criança. Hoje o pessoal acha que isso é até engraçado, porque eu graças a Deus, eu aprendi a entrar na festa da vida. Mas então a insegurança começa quando? Diante de um perigo. E eu fui perceber que o perigo pode ser real e imaginário. Então, mas quando é que o perigo é perigo de fato? Quando ele de alguma forma representa a ameaça de morte. Em programa anterior, eu fiz uma afirmação que me parece não ser tão comum, mas que é percebido por todo biólogo, pelo menos. Todo ser vivo, mas especialmente o ser humano, vive entre a vida e a morte. Começa pela vida e termina pela morte. Então, pude perceber que o perigo só é perigo quando representa a ameaça de morte ao indivíduo ou ao grupo. Porque às vezes a insegurança vem no grupo. E aí eu tenho estudos até sobre macacos e tudo mais, que tempo de criança, até os 13 anos, eu vivi na roça e lá perto de casa sempre tinha mato, e nesse mato sempre havia macacos
que depois eu fui descobrir que eram os bugios, né? Que gritavam muito e às vezes estavam em 2, 3, às vezes estavam sozinhos, às vezes estavam um grupo de macacos. Então, quanto a gente, às vezes eles parecia que já tinham entendido que espingarda pode feri-los, então a gente levantava a enxada e mostrava o cabo da enxada, eles começavam a gritar, havia até fêmeas que mostravam os neném para a gente, porque eles pensavam que fosse uma espingarda. Então era como se ela pedisse, não mate o meu filho. Isso era impressionante. Nós, tempo de moleque, fazíamos isso para brincadeira, mas hoje, analisando essas nossas brincadeiras, quanto essas macacas se assustavam, quanto que aquelas bugias gritavam. Então, gente, isso é muito mais profundo e muito mais real também em outros seres vivos, não só no ser humano. Então, digo que o único problema da espécie humana é a insegurança, que depois, quando cresce, vira preocupação, vira medo, vira pânico, se torna desânimo, se torna tristeza, se torna angústia, se torna paralisa a pessoa e o pânico faz fugir, ou então diante de um perigo que a pessoa parece que é capaz de resolver ou de dar conta dele, vem a raiva para tentar destruir o perigo, ou vem a coragem para tentar organizar e evitar e afastar-se do perigo. Assim, então eu fui perceber que toda a evolução emocional de uma pessoa principia naquilo que pode ser chamado de insegurança. Ok, doutor Pedro, hoje em dia com o dinamismo que a nossa vida tem, as coisas mudam com uma facilidade muito grande, muito rápida, e as pessoas se sentem muito inseguras em relação à sua situação financeira, à sua situação no emprego, à sua situação familiar. Isso é atribuído, gera causa de inseguranças, e hoje em dia pesquisas revelam que as pessoas têm tanto medo de perder o emprego quanto até mesmo de perder a própria vida, porque elas associam a perda do emprego à perda da própria vida. O ser humano em geral, ele tem dificuldade em lidar com a mudança? Sempre, porque toda mudança, eu digo, toda mudança traz insegurança. Por quê? Porque você muda de referência, digo. Se nós aqui, de repente, mudássemos o programa, não tivéssemos um João, um Fernando, umas pessoas, um Silvio, nos ajudando aqui no programa, digo, que estão lá escondidos, mas para nós eles são importantes, digo, a gente não se sentiria tão à vontade. Já nos causaria preocupação. Preocupação. Como é que vai ser o programa hoje? Então, digo, qualquer interferência na nossa vida causa insegurança. Por isso que tem que se ter muito cuidado com as crianças, porque as crianças não têm experiência de vida. Então, eu digo, a criança, qualquer mudança, até quando ela vai usar uma roupa diferente, se você não mostrou para ela a roupa antes, não perguntou o que ela achava, é porque ela pode ter duas reações. Ficar feliz da vida porque vai ter uma roupa nova ou porque vai ter a roupa parecida com aquele herói que ela conhece. Ou então ela se sente enquadrada dentro de um ambiente melhor ou se sente assustada dentro de um ambiente desconhecido. Porque uma das coisas que mais causa insegurança, eu digo que o ser humano sofre entre 7 fantasmas milenares. Eu já citei aqui. Digo, quais são os 7 fantasmas milenares, que são todas as situações que trazem profundas inseguranças, ou até medos e outros sintomas. Digo, a insegurança diante do desconhecido. Por quê? Se eu não sei quem é o Douglas, como é que eu vou fazer entrevista com ele? Ou como é que eu vou delegar a ele a possibilidade de colaborar comigo no programa e dizer para ele que, como o pessoal diz hoje, Grisa, o Douglas está te ajudando muito. E até há pessoas que dizem assim, o Douglas é muito inteligente. Eu digo, bom, eu vou cobrar dele depois dessa comissão. É a influência pela convivência, a gente vai pegando um pouco do conhecimento. Isso. Então eu digo, então nesse sentido, toda mudança, ela traz insegurança. Então, o desconhecido é o primeiro fantasma. O segundo, o mais grave, que eu digo que é até a pior praga do planeta, chama-se culpa.
Porque culpado merece castigo. E castigo tem tudo a ver com ameaça de morte, especialmente quando é tortura e companhia. Depois é o bobo, porque se você passa por bobo, não sabe se virar numa situação que exige de você um desempenho melhor. Então, ninguém aceita ser bobo. Outra é o inimigo, porque ao longo da história da espécie humana, sempre se pensou que ali atrás da casa pode ter um inimigo. Eu lembro o tempo de criança, que a minha mãe, quando aparecia às vezes um gambá que ia pegar uma galinha lá no galinheiro para chupar o sangue no pescoço, ela ficava braba e tal. E o pai era ótimo caçador, então eu sei que o pai muitas vezes matou o gambá porque era nosso inimigo. Mas não só o inimigo, então é muito importante a vizinhança. Se você tem amigos lá no interior, lá na roça, todos os nossos vizinhos eram nossos amigos e nossos protetores. Quando aparecia um estranho, logo ficava 3 ou 4 de olho, não era um só. Geralmente, e às vezes mais de uma família, se aparecia um estranho na região, todo mundo já ficava de olho. Será que é ladrão? O que ele quer aqui? Será que é trabalho ou quer roubar? Então, o inimigo. Outro, o maluco. Por que o maluco traz tanta insegurança? Para ele mesmo e para os outros. Porque ele não sabe que reação ele vai ter. Então estamos constantemente diante de um desconhecido. E desconhecido pode ter reação que você às vezes considera insuspeita. Depois, o doente. A doença sempre foi vista como ameaça direta da morte. Tanto que eu não gosto de nenhum termo lá no meu gabinete de orientação parapsicológica que lembre consultório médico. Por quê? Porque a maioria das pessoas vê o hospital como a antecâmara do cemitério. E vem muitas vezes o médico como o grande salvador, mas também como aquele que de repente está anunciando que eu vou morrer logo. Então, o fantasma do jaleco branco, que já é conhecido como síndrome do jaleco branco, é por causa desse medo que as pessoas têm da doença, e quem cuida da doença, aquele notícia ele pode me dar. Então, se me der uma notícia que eu estou sofrendo de câncer, que pode me levar à morte, eu não gosto mais de voltar lá. A tendência é não gostar de ir lá. Embora, se vai perceber que graças a esse diagnóstico a pessoa vai ter a chance de se salvar, porque senão ou não foi o médico que inventou o câncer. O médico apenas diagnosticou o câncer. Então tem que ver o médico como um benfeitor. Quantas pessoas eu já ajudei a libertar-se do medo de hospital, do medo de médico, do medo de enfermeira, lá no meu gabinete de orientação parapsicológica, mostrando que ele era um benfeitor e não um perigo. O perigo só estava na cabeça dele. E então, assim por diante. Então, e o último fantasma que eu chamo de fantasma milenário e planetário é a morte. Que já falamos aqui, o ser humano como ser vivo vive entre a vida e a morte. Então, tudo que nos apresenta algo que parece que nos vai deixar mais vizinho da morte, que vai nos levar à morte, tudo isso nos assusta, não só assusta, apavora, às vezes manifesta até, eu digo que eu atendo muita gente com síndrome do pânico, então a pessoa tem a síndrome do pânico, é exatamente o medo de morrer, que é o oposto da depressão, que às vezes o cara parece que quer morrer, mas não quer morrer, ele acha que não vale mais a pena viver. Ok. Doutor Pedro, agora nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangresiano. Não saia daí. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo.
Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. O assunto de hoje é a insegurança, que segundo o sistema Grisa é o único problema da espécie humana. Dr. Pedro, queria que o senhor comente uma afirmação sua, a de que todas as maldades e violências de qualquer natureza, tudo se origina do medo de morrer. Exato, porque eu digo, ninguém mata por coragem, só mata por medo e medo de morrer. Porque se ele tem medo de ser preso ou medo de fazer alguma coisa, ele já mata. Por isso que hoje tantos adolescentes extremamente inseguros, porque não tem a referência nenhuma que ele se sinta capaz, porque até por ter protegido aí por outros motivos, ou porque se sente ameaçado de que lado, ele mata mesmo. E até, como já falei aqui, pode até matar pais e avós. Ok. Doutor Pedro, quem possui competência para garantir sua própria sobrevivência não precisa furtar, não precisa roubar. Muito menos precisa pedir ou exigir esmola dos pais ou do país e seus contribuintes. Explica isso para a gente. Bem, veja, digo, a pessoa que tem competência para conquistar os bens necessários à sua sobrevivência, e volto a insistir, o que já falei aqui em outros programas, criança tem que aprender a trabalhar, não como escravo. Não como aquele que o trabalho impede ele de estudar. Mas eu digo, mas tem que aprender a ser útil ao grupo no qual ele está inserido. Então, criança tem que ajudar em casa, sim, senhor. Não ser a responsável única pela casa. Digo, mas eu fui responsável único pela casa durante boa parte do dia. Quando meus pais iam trabalhar na roça, etc. Digo, eu não considero que eu ter sido responsável até, não só pela casa, para limpar a casa, para cuidar do feijão que estava cozinhando, para cuidar das minhas irmãs pequeninhas. Eu digo, eu fui responsável por tudo isso sozinho, desde os 6, 7 anos. Digo, e fui fazendo esse papel praticamente até os 13. Digo, então, tudo isso me deu muita competência para eu depois saber que se eu precisasse eu poderia me virar sozinho, porque eu tinha me virado fazendo os serviços de casa, colaborando com a minha mãe, colaborando com o pai, etc. Digo, então eu sendo babá, então eu sabia quanto eu podia contribuir e isso me deu confiança. Por isso que quantas vezes as pessoas dizem, sim, Grisa, mas quando você fica falando dessa fantasia de que você era gago, de que você era magricela e por isso ganhou 10 apelidos e que você era isso e aquilo, dá a impressão que você veio... Digo, eu vim mesmo, tudo isso foi verdade em minha vida. Mas também eu tive, os grandes benefícios, até da minha mãe,
que dizia: Pedrinho, já fez o que te mandei fazer? E vinha com a vara. E depois eu corria para fazer o que a mãe havia solicitado, porque eu não queria ganhar mais varada no traseiro. E aí o que acontecia? Depois eu via a minha mãe contente com aquilo que eu havia feito. E aí eu aprendi a desenvolver minha competência. E quem tem competência para fazer coisas boas para si e para os outros, recebe o maior benefício, que é a alegria, a satisfação da vitória, a saber que contribuiu de alguma forma para o bem-estar dele mesmo e de outras pessoas. Isso é o melhor pagamento. Então eu digo, essa questão é fundamental, porque quem tiver competência para conquistar os bens necessários à sobrevivência, hoje nós só conquistamos através do dinheiro, então tem que ter trabalho, tem que ter emprego, tem que ganhar dinheiro. É a forma que atualmente nós estamos envolvidos, digo. Mas eu tive outras tantas formas de ganhar o pão nosso de cada dia, porque eu sou filho da roça, digo, era de família onde a natureza contribuía muito. Eu digo, também a gente colhia fruta no mato, era uma festa quando a gente encontrava um pé de jabuticabeira no meio do mato carregado de jabuticaba madura. Aquilo era uma festa. E a gente nunca pensava em comer só nós, irmãos. Às vezes nós estamos em 3 meninos, 3... e que achavam isso, a gente procurava encher o chapéu para levar para casa para a mãe, levar até para o pai, que era muito exigente em relação à fruta. Então eu digo, mas isso para nós, a alegria maior era dizer que nós tínhamos achado uma coisa que era benéfica para todos. Então tudo isso, gente, a criança de hoje está privada, especialmente quando a educação estúpida do Brasil fica dizendo que criança não pode trabalhar. Criança tem que trabalhar, mas não precisa ser escrava, não precisa sofrer com isso, não precisa ser bloqueado o caminho dela da escola, tem que ter o caminho aberto para a escola, e melhor ainda se associa a atividade benéfica para si e para os outros com atividade de aprendizagem. Tudo isso é fundamental. Porque, doutor Pedro, em termos de números, os pesquisadores paulistanos em São Paulo fizeram a seguinte pesquisa. Eles foram para a rua e fizeram uma única pergunta para as pessoas que passavam. Você tem insegurança? Sim. 91% das pessoas responderam que sim. Depois eles fizeram uma nova pergunta para essas pessoas, né, para verificar qual era a origem dessa insegurança. Certo. Apenas 56% relacionaram a causa da insegurança à violência. As outras não sabiam dizer por que se sentiam inseguras. Os outros 40 e tantos por cento, mas admitiram que se sentiam inseguras naquele momento. Então veja, por quê? Insegura até por causa do trânsito. E se for olhar, o trânsito também é uma violência. Mas não é violência se você sabe observar qual a sua hora de atravessar a rua. E não atravessar a rua como galinha espantada. Eu digo, então, existem muitos fatores de insegurança. Insegurança até porque não sei se eu estou indo para o emprego, não sei se eu vou chegar lá e o patrão não vai me mandar embora. Então as inseguranças são de inúmeras naturezas, não precisa só ser a insegurança decorrente da violência. Só que hoje, eu digo, infelizmente, antigamente a gente dizia que na cidade que era bom, porque na cidade a gente tinha mais coisas, se sentia mais seguro, porque tinha até polícia para cuidar da gente. Hoje, a gente não sabe nem se é a polícia para cuidar da gente. Tem gente que tem medo até da polícia. Né? Exatamente. Mais ainda, até se dizer para as crianças, cuidado que a polícia te pega. Né? É uma forma errada de ensinar a criança. Mas às vezes as mães, na hora do último recurso para fazer a criança obedecer, apela até para esses fantasmas, que cria-se um fantasma novo. Então agora, eu vejo que a cidade não tem mais nada a ver com a qualidade de vida que tinha quando eu era adolescente. Ok, doutor Pedro, já respondemos a pergunta por que insegurança é o nosso único problema, também já descobrimos a origem dela. Agora eu queria que o senhor falasse de forma prática, objetiva para os nossos telespectadores, quais são os caminhos que nós temos à nossa disposição para se libertar dessa insegurança. Bem, veja, o primeiro caminho é perceber que perigo está diante de você, que perigo está te incomodando. Eu digo, porque com isso eu fiz autoterapia fantástica na minha vida, porque, eu digo, então o que acontece? Você percebendo de onde vem a insegurança, tem que prestar atenção nos seus sentimentos, tem que prestar atenção no que aconteceu à sua volta, e aí você passa a perceber às vezes que a insegurança não tem nada a ver. Então muitos fantasmas, que eu chamo de fantasma, tudo que causa insegurança ou causa medo,
são decorrentes de informações inadequadas ou porque você olhou de um ângulo não adequado. Então eu digo, mas a forma mais simples para treinar é você repetir pensamentos positivos, como sou inteligente e sou capaz, tenho coragem e tranquilidade e sempre me sinto maravilhosamente bem diante de todas as situações. Esse pensamento, quando eu dei uma vez para um rapaz, lembro ainda, um rapaz, acho que entre 18 a 20 e poucos anos, ele dizia, professor, quando o senhor me disse para eu repetir, sou inteligente e sou capaz, tenho coragem, tranquilidade, ele disse, a grande descoberta foi que o senhor disse que eu era inteligente e capaz. Ele diz, a partir dessa constatação, a minha insegurança diminuiu 80%. Porque se eu sou inteligente e sou capaz, diante de um perigo eu posso resolvê-lo. Então eu me senti bem diante de uma situação que parecia difícil, parecia ser um obstáculo intransponível, ou que parecia ser uma situação de fim de vida, ou coisa que eu valha. Então, isso é importante, repetir pensamentos positivos e também sempre perceber que o perigo é maior por causa da sua imaginação, que o aumenta, porque o perigo imaginário sempre é mais ameaçador que o perigo real. O que tu vê dessas formulações construtivas, pensamentos positivos, tem no seu livro de bolso Companheiro Mental, né? Perfeito. Tem no Companheiro Mental e todos os meus livros eu sempre dou alguns exemplos, né? E mesmo esse último que eu lancei sobre hipnose, eu digo, ele também tem várias formulações criativas construtivas e que faz parte, inclusive, da gente se hipnotizar por coisas boas. Porque nós sempre estamos hipnotizados. Ou pelos fantasmas que nos perturbam, ou pelas coisas boas e agradáveis que nos levam adiante. Então, nós estamos sempre diante. Então, eu digo, cultivar a nossa mente, criar imagens positivas, botar uma fotografia lá de um grande sucesso que você fez, eu digo, ter um álbum de fotografias, hoje é tão fácil fazer fotografia. Então, bota lá especialmente aqueles que representam um instante de sucesso, não só um instante de alegria ou de bagunça. Acima de tudo, aquilo que representa uma conquista sua. Até eu vou falar um pensamento aqui que ontem alguém me lembrava que eu havia dito para ela, uma senhora que me disse, eu digo assim, mais importante que ganhar ou receber é conquistar. Os filhos têm que aprender a conquistar. Eu mesmo, que nós já falamos aqui em programa anterior, não é ganhar o peixe, é ensinar a pescar. Então, isso tudo ajuda a gente a superar as inseguranças. Ok, doutor Pedro, obrigado. O programa de hoje terminou, mas você pode continuar aprendendo sobre parapsicologia na internet em nosso portal. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Este programa será reprisado neste sábado e na próxima segunda-feira às 20 horas. E semana que vem, quinta-feira, às 21, nós nos encontramos aqui novamente com mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Muito obrigado, boa noite e até a semana que vem.